Boa noite, turma. Como a gente está dando a continuidade em relação ao conteúdo da Segunda Guerra Mundial, na aula passada nós falamos sobre as causas que levaram com que a Segunda Guerra Mundial acontecesse e agora a gente vai falar sobre os combatentes sobre essa Segunda Guerra Mundial. Bom, lembrando sobre isso, a gente tem que entender que a Segunda Guerra Mundial ela teve alguns interesses por alguns governos, principalmente os governos que eram do lado nazista e fascista. E aí você já sabe que quem defendia o nazismo era Adolf Hitler e quem defendia o fascismo era Mussolini na Itália, tá ok? A Segunda Guerra Mundial, ela contou com o envolvimento de dezenas de países. Então, tanto esses países que eu vou falar agora, mas também outros países do mundo estavam participando, envolvidos diretamente ou indiretamente com a Segunda Guerra Mundial. Só que para a gente falar sobre esses grupos, a gente tem que falar o nome de alguns deles para que a gente possa entender ao interesse de cada um, tá? Olha só, tinham dois grupos, tinha o grupo dos aliados e o grupo do eixo. No lado dos aliados, a gente vai ter o Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Esses quatro países eram os quatro principais, tá? Claro que existiam outros países que estavam do lado dos aliados. Inclusive o Brasil fazia parte desse tipo, esse grupo aí, tá bom? Então vamos lá. O Reino Unido, como vocês já viram lá no início do capítulo, e como da França, eles tentaram não se envolver muito na Segunda Guerra Mundial, porque eles achavam que, como eles tinham acabado de sair de uma guerra antes, que era a Primeira Guerra Mundial, não era interessante bater de frente com Hitler, até o momento que Hitler invadiu a Polônia, né? A gente viu isso na aula passada. A União Soviética também ela estava com essa questão sobre evitar com que a Alemanha se expandisse, porque ia chegar um momento que a Alemanha poderia chegar próxima da Rússia, né, que é a União Soviética. E aí, obviamente, com a Alemanha mais forte, a Alemanha poderia também invadir a União Soviética, o seu território. Então, foi como se fosse uma prevenção à invasão dos nazistas na União Soviética. Mas lá na frente a gente vai ver que a União Soviética depois se une com a Alemanha, mas isso é para o próximo capítulo. Vamos continuar. No eixo, a gente vai ter aqui a Alemanha, a Itália, que elas eram sempre aliadas uma da outra, desde lá da Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial veio fortificar essa aliança, só que agora a gente vai ter aqui o Japão também. O Japão é um país lá na Ásia que também tinha uns conflitos com a China e com a Coreia, que naquela época era só uma Coreia, não tinha divisão de Coreia do Norte nem Coreia do Sul, era uma única Coreia. Então a China e o Japão estavam disputando a área de onde hoje é a Coreia. Então o Japão também já tinha essas ideias expansionistas, tá? Ditatoriais, assim como também na Alemanha e na Itália. Lembrando que na Alemanha o líder do nazismo era Adolf Hitler e aqui o líder da Itália era Mussolini, tá bom? Como eu falei, Adolf Hitler e Benito Mussolini eram os líderes da Alemanha e da Itália, respectivamente. Ambas as nações pertenciam ao eixo. Então percebam que esses dois caras aqui, ditadores, pertenciam ao eixo, né? O grupo do eixo. Naturalmente, ao longo da guerra, diversos outros países foram tomando partido e juntando-se a um dos dois lados que estavam na luta. Então, de acordo com os interesses, com os apoios de alguns países, eles iam tomando partido de algum lado, ou do eixo ou dos aliados. No caso do lado dos aliados, o Brasil vai estar do lado dos aliados. Tomem nota disso, tá bom? Do lado dos aliados, por exemplo, lutaram o Canadá. O Canadá ele é vizinho dos Estados Unidos, então eles são muito parecidos em tudo, até na economia, na cultura, tá bom? Na sua forma de colonização. Eles falam a língua inglesa também, então estavam do lado dos Estados Unidos. O Brasil também estava do lado dos aliados, assim como a Austrália também. A China, né, já que o Japão queria lutar com a China tinha que encontrar algum parceiro em comum. Então vejam só, se o Japão estava em uma guerra com a China e o Japão era aliado da Alemanha e da Itália, então a China tinha que se unir com o inimigo do Japão, que nesse caso eram quais? Inglaterra, França, União Soviética e o próprio Estados Unidos, tá bom? Vamos lá. No eixo atuaram nações como Hungria, Romênia e Croácia, etc. Então vejam que esses países aqui da Europa, eles são bem pequenininhos
pequenininho, gente. Se você for pegar um mapa da Europa, a Hungria, a Romênia e a Croácia, países bem pequenos. Eles estavam do lado da Alemanha, da Itália e do Japão, tá bom? É importante mencionar que em diversos locais que os nazistas pisaram, houve colaboracionismo, ou seja, as pessoas elas acabavam colaborando. Mas não era só isso não, muitos não concordavam, né? Tinham resistência a essa colaboração. Um símbolo do colaboracionismo com os nazistas foi Vidkun Quisling, nazista da Noruega que organizou o plano de invasão de seu próprio país, com os alemães. Olha só, ele era, tá? Um cara lá da Noruega que queria que Hitler invadisse a Noruega, que tinha um pensamento igual ao do Hitler, de unir os povos germânicos, os povos que eram considerados como puros, de raça pura, de raça ariana. Símbolos de resistência entre os nazistas foram, por exemplo, os guerrilheiros, tá? Da Bielorrússia, que vai ser uma parte da Rússia separada do país, conhecida atualmente como Belarus, tá? Que organizaram forças nas florestas de seu país e atuaram por anos sabotando os nazistas, tá certo? Fases da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em 3 fases para melhor entendimento dos acontecimentos do conflito. Quais são essas fases? Supremacia do Eixo, que foi de 1939 a 1941. Então, nessa primeira fase, o eixo, que era formado pela Alemanha, Itália e Japão, eles estavam se sobressaindo, eles estavam ganhando. Eles estavam ganhando desde 39 até 41, né? 3 anos aí, estando na liderança da guerra, sempre fazendo com que os outros, que eram os aliados, ficassem por trás. Nessa fase, tornaram-se notórios o uso, tá, de Blitzkrieg, que é a conquista de diversos locais pelas tropas da Alemanha. Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios dominados por britânicos, franceses e holandeses. Então vejam só, lá na Ásia, alguns territórios eram conquistados pelos ingleses, né, pelos holandeses e pelos franceses. Então, o que aconteceu? O Japão, percebendo que esses territórios eram conquistados pelos países que faziam parte dos aliados, então eles chegaram lá e foram começando a reconquistar esses territórios que antes eram colônias britânicas, holandesas e francesas, tá bom? Aí veio aqui, olha só, a outra fase. Equilíbrio de forças, a segunda fase, tá? Que foi de 1942 a 1943. Nessa fase, os aliados que eram Estados Unidos, Inglaterra, França e também a questão aqui, esses países aí e a União Soviética, eles estavam nessa questão se recuperando dessa guerrilha que estava tendo na Ásia, e tanto na Ásia quanto na Europa, né? E equilibrando as forças com os alemães. Então percebam que os aliados eles começam a ter o equilíbrio em relação das forças com o eixo, tá certo? Tanto na Europa como também na Ásia. Essa fase ficou marcada pela indefinição de quem ganharia o conflito. Então percebam que a fase do equilíbrio de forças, que foi de 1942 a 1943, desculpa, a força dos dois lados, dos dois grupos, estavam parecidas. Então, olha só, a gente vai ver aqui em definição, né? E a derrota do eixo, de 1944 a 1945, que é o ano quando termina a Segunda Guerra Mundial. Então vejam que foram essas 3 fases aí, tá bom? Nessa fase, o eixo estava em decadência, a Itália foi invadida, Mussolini foi deposto, ou seja, ele saiu do cargo, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso, tá? Então, essa foi a última fase dessa questão da união dos países que faziam parte do eixo. A guerra. A guerra, conforme mencionado, foi iniciada quando os alemães invadiram a Polônia em 1º de setembro de 1939.
né? Então a gente vai entender que a guerra, de fato, ela começou em 1º de setembro de 1939 com a invasão da Polônia, que é um país europeu. Foi invadido pelos nazistas alemães. A partir desse momento, os alemães iniciaram a utilização de uma tática que destacou no conflito, tá? Essa tática aqui, e depois essa palavra em alemão significa guerra relâmpago, e consistia basicamente em uma tática em que a artilharia e infantaria faziam ataques coordenados contra as linhas adversárias com o objetivo de abri-las. A partir da abertura das linhas, a infantaria e os blindados faziam rápidas movimentações no território para penetrar na brecha que foi aberta. Então era muito rápido. Eles aproveitavam a infantaria, os blindados, né, os tanques, para poder entrar no território que eles iriam conquistar, abrindo esse espaço que tinha conquistado. Entre 1939 e 1941, os alemães conquistaram a Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda e Bélgica. Então veja como Hitler ele era ambicioso. Ele invadia os países na maior cara de pau, né, na maior pretensão de conquistar os territórios, e assim ele queria se fixar. França também, Iugoslávia, Grécia. Nesse período, as conquistas aconteciam em uma velocidade assombrosa, era muito rápido. De uma hora para outra, da noite para o dia, você já via a conquista alemã chegando. Os alemães eles eram bem estratégicos, eles chegavam na cidade e já bombardeavam a cidade. Além disso, ameaçavam que se não se entregassem, iriam destruir toda a cidade. Então era uma forma muito assombrosa, era muito rápida mesmo. Com as forças alemãs passando a dominar grande parte do continente europeu. Então percebo que a Alemanha ela não tinha um limite para poder conquistar novos territórios. Em 1941, a Alemanha parecia invencível e os alemães organizavam o seu plano mais ousado em toda a guerra, a Operação Barbarossa. Essa operação consistia em coordenar a invasão de grandes adversários dos alemães na Europa, como, por exemplo, os bolchevismo e o soviético, né? Então, por exemplo, lembram que eu falei para vocês que a União Soviética, depois ela iria passar a ser aliada da Alemanha? A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, os alemães eles queriam chegar nessa região do bolchevismo soviético, ou seja, eles queriam chegar até a Rússia, que é o maior país da Europa, invadir a Rússia. Até esse momento, ambas as nações estavam em paz, pois em 1939 haviam assinado um pacto de não agressão, ou seja, olha só o que teria acontecido. Lá no início da guerra, em 1939, tanto o imperador da Rússia, da União Soviética, como também o próprio, agora me fugiu o nome dele, Hitler, fizeram um acordo de que um não invadia o território do outro. Um não ia invadir o território do outro. Haviam assinado um pacto de não agressão em que acordavam em não lutar entre si durante um período de 10 anos. Olha só essa história. Tropas alemãs em Bielorrússia durante a Operação da Barbarossa. A invasão da União Soviética aconteceu em 22 de junho de 1941. Então, lá em 1939, eles assinaram um tratado de não agressão de 10 anos. Só que 2 anos depois, Hitler não obedece o acordo, invade a Rússia, né? Em 22 de junho de 1941. Anotem, por favor, isso aí, tá? Quando que a Alemanha invade a União Soviética? 22 de junho de 1941. E o plano dos alemães era conquistar o país em 8 semanas. O fracasso dos alemães, nesse sentido, destruiu toda e qualquer possibilidade de fazerem em longo prazo, pois a Alemanha não tinha recursos nem dinheiro para uma guerra de longa duração contra os soviéticos. Mas por que os alemães perderam a conquista da União Soviética, né? Por que eles não conseguiram conquistar como eles fizeram com outros países? Porque nessa região e na época do ano, que foi dia 22 de junho, nós tínhamos aí na região da Rússia um inverno muito rigoroso.
Então era muita neve, eles não estavam acostumados com tanta neve assim. Então os russos já estavam acostumados com o seu clima. Então eles conseguiram impedir com que novos nazistas entrassem na Rússia, tá bom? Pois a Alemanha não tinha, né, esses recursos. Os alemães tinham três objetivos em conquistar a região lá da Rússia. Qual era? Moscou, Leningrado e Stalingrado, que são as três maiores cidades da Rússia, que na época se chamava União Soviética. A capital soviética, no caso Moscou, tá? A capital da União Soviética naquela época era Moscou. Hoje, agora se chama Rússia. A capital continua sendo Moscou. Quase foi conquistada, porque os alemães chegaram a poucos quilômetros dela, mas falharam. Leningrado foi cercada pelos alemães durante 900 dias e deixada para morrer de fome. Então, o que eles fizeram? Para não invadir Leningrado, eles cercaram a cidade de Leningrado e, como não entrava alimentos, eles deixaram ali eles desistirem a ponto de morrerem de fome, tá? Os relatos sobre a fome na cidade mostram o desespero da população diante a falta de alimento. O ponto-chave da Segunda Guerra Mundial aconteceu em uma cidade no sul da União Soviética, sul da atual Rússia, né? Como eu falei para vocês, naquela época o nome não existia Rússia, era a União Soviética, tá bom? Que fica às portas de Cáucaso e à beira do rio Volga, Stalingrado. A conquista dessa cidade era crucial para os alemães garantirem o controle sobre postos de petróleo do Cáucaso, que essa região do Cáucaso, no sul da Rússia, né, da União Soviética, é uma região muito rica, uma região que tem muito petróleo. Então, os alemães queriam essa região para eles. Lembram que eu falei que os alemães tinham a ideia de espaço vital? No espaço vital, justamente é o espaço necessário para que se conquiste, para que se explore os recursos naturais. Além de ser simbólico conquistar a cidade que levava o nome do líder da União Soviética, Joseph Stalin, né? Naquela época, o líder da União Soviética era Stalin. Então, conquistar Stalingrado era um simbolismo muito forte para a união dos países que faziam o eixo, nesse caso aí a Alemanha, né? Os nazistas. A luta em Stalingrado foi duríssima e estendeu-se de julho de 1942 até 1943. Antes de Stalingrado, os alemães haviam conquistado vastos territórios da União Soviética. Os alemães tinham conquistado os países bélticos, Ucrânia, Bielorrússia, etc., que eram territórios da União Soviética, né? Em Stalingrado, os alemães sofreram a derrota que iniciou a virada dos aliados. Olha só. Então, a partir desse momento, os alemães sofreram essa derrota que fez com que os aliados, lembrando que os aliados vai ser Estados Unidos, tá? União Soviética, França e Inglaterra. Reino Unido, né? Que são os principais. A batalha por Stalingrado resultou na morte de 1 a 2 milhões de pessoas, e a descrição dessa batalha define-se-á como um inferno. Gente, é porque eu estou sem óculos, tá bom? Eu não achei meu óculos. Aí eu estou com dificuldade de ler, tá bom? A cidade foi arrasada e os alemães estiveram bem perto de conquistá-la, mas a resistência dos soviéticos garantiu a derrota dos alemães. Durante essa batalha, diariamente, milhares de soldados e de munição eram enviados para as tropas soviéticas. A derrota dos alemães veio logo após a Operação Orano, tá? Aí a gente vai ver bem aqui, olha. Olha como ficou Stalingrado, tá bom? Destruição de Stalingrado causada pela batalha que aconteceu na cidade em 1942 e 1943. As tropas alemãs foram empurradas para fora da cidade e, sem autorização para recuar, foram cercadas pelos soviéticos. Nesse momento, o exército, tá? A indústria e a economia alemã iniciaram seu colapso. Começava a operação dos aliados na luta contra os alemães. Outra batalha importante que selou o destino dos alemães na União Soviética foi a batalha travada em Kursk, em 1943.
Nesse ano também, britânicos e americanos ampliaram seus esforços na luta contra os alemães. A partir dos esforços dos Estados Unidos e da Inglaterra, as tropas alemãs foram expulsas no norte do continente africano, que eles tinham conquistado também, tá bom? Depois, os aliados debateram a respeito das possibilidades de um ataque contra os alemães na Normandia. Esse plano, no entanto, foi adiado e os americanos e britânicos optaram por invadir a Sicília. Ok, pessoal? Então a gente vai parar por aqui, senão eu vou me estender muito, vai ficar muitas perguntas, tá bom? A gente vai parar bem aqui, na Sicília, tá certo?